Queridos irmãos, queridas irmãs, paz e graça a todos, amém? Eu quero declarar minhas saudades sinceras, depois de quase um ano fora da igreja, mas é esse o sentimento mesmo. 3 domingos atrás eu estava viajando, né? A viagem foi num domingo mesmo. E no outro domingo eu estava lá, os horários são diferentes, são 6 horas a mais. Então, no culto da manhã é à tarde lá, né? E a gente estava em atividade. Mas à noite, o culto das 18 horas, era quase meia-noite lá. E eu arranjei um computador de um pastor colega que estava lá e fiquei tentando desesperadamente acessar para ver o culto aqui da igreja. Mas, na minha inexperiência, pedi um plugin e eu não sabia baixar, e o tempo foi passando. Sei que eu não consegui pegar o culto daqui. Fiquei assim, muito decepcionado, né? E nem pude acessar nada. E tentei acessar também a página para pegar um dos cultos já passados, mas depois fica na galeria, só tem eu mesmo pregando, não tem graça, né? Mas muita saudade mesmo da igreja, dos irmãos, muita história para contar, mas não vou contar agora, eu vou contar à noite, porque vou aproveitar depois do culto. Vou mandar depois desligar a internet para privilegiar quem está aqui. Isso é uma coisa sensacional, né? Eu vou passar umas fotos e contar um pouco da história com umas fotografias para os irmãos aqui. É só num resumo breve para quem talvez não possa estar aqui à noite. Primeiro foi uma experiência formidável, marcante, inesquecível e surpreendente. Porque a ideia do governo jordaniano em levar alguns líderes para conhecer a região e alguns pontos era, em primeiro lugar, mudar um pouco a imagem que o Ocidente tem sobre a Jordânia, que está num bloco de países que vivem em conflito. Mas a Jordânia mesmo é um país que vive em paz. Houve muitas tragédias no país, mas devido a terremotos. Mas é um país que vive em paz. Muita paz. É um país também de muitos contrastes. Eu andei de norte a sul. Nós aproveitamos demais o tempo. Saíamos cedo e voltávamos tarde, cansados, mas aproveitamos o tempo, conhecemos o país, de norte a sul e de leste a oeste. É um país de contrastes, tem desertos impressionantes. E uma faixa também muito fértil, produtiva, de muitos cultivos. É um país de uma moeda forte, estável, tem um reinado já longo, uma dinastia, na verdade, o rei Hussein, hoje é o Abdullah II, filho do Hussein, que é quase um deus na Jordânia, ele é adorado na Jordânia com a família real. É um rei muito jovem, uma esposa muito jovem, muito bonita, quase ocidental, não usa véu. E uma família muito querida. Por onde passávamos e onde eu passei, eu tive a oportunidade de me descolar também. A gente teve essa oportunidade do grupo e ter as experiências próprias, andando na rua, sozinho, em Amman e outras cidades. E eu conversei com algumas crianças, algumas pessoas, tive uns contatos assim, que me trouxeram algumas dicas a mais de nativos e não apenas do guia. O nosso guia era um jovem
que morou no Brasil. Ele é jordaniano, mas morou um tempo no Brasil, fala português fluentemente e foi quem nos conduziu ali. Uma experiência fantástica que eu vou contar à noite, mas só para dar uma pincelada assim para os irmãos, foi uma surpresa para mim. Eu também tinha umas certas... Eu li um pouco sobre a Jordânia antes de viajar, mas lá eu me surpreendi ainda mais. Uma cultura muito enraizada, muito preservada em todas as áreas, familiar, a moral, a ética, a violência. Não há violência urbana. Eles punem com muita severidade. Não é? Alguns irmãos, durante a semana, eu já falei sobre isso, só para exemplificar. Não há guardas, segurança em banco, por exemplo, em lojas de joalherias, na rua, e tudo exposto até 11 horas, meia-noite, que o comércio se estende, e não tem aquela figura do segurança. É só um exemplo. E a família, eles são muito ligados à família, e aquela história da poligamia é muito mal explicada para o mundo. Eles têm uma outra ideia sobre isso, as coisas já mudaram. Enfim, foi uma experiência fabulosa. Eu estive em alguns lugares bíblicos, que essa era a ideia, mostrar do lado da Jordânia os acontecimentos bíblicos, em comparação com tudo que se fala, que se passa também do outro lado de Israel. Vocês devem conhecer o mapa. Se você pegar o mapa e colocar ele na vertical, você tem um rio e o Mar Vermelho que dividem, meio a meio, os dois estados. Você tem Israel de um lado, a Jordânia do outro. Então, há acontecimentos bíblicos dos dois lados. E eu fui conhecer os acontecimentos do lado da Jordânia. Então, eu estive no Rio Jordão, naturalmente. Não tem como ir à Jordânia e não ir ao Rio Jordão. Eu vou mostrar as fotos à noite. Estive no Mar Vermelho. Estive no Val de Jaboque, no Monte Nebo, de onde Moisés viu a terra prometida. Estive em Gadara, Gerash, uma cidade destruída pelos romanos, mas ainda assim dá para perceber e ver toda a estrutura da cidade. Estive em Aijalon, que é aquele território onde a lua parou, não sei o que, vocês conhecem a história. Olha, foi fabuloso. À noite a gente vai conversar um pouco mais com os que estiverem aqui. Viu, Marcelinho? É sensacional. Mas, louvado seja o Senhor, a viagem é muito longa. É muito longa. São 13 horas de voo direto, né? Sem escala, sem nada. E mais 2 horas até o destino. Então, a gente chega lá descadeirado. Mas foi inesquecível. Eu fotografei e escrevi também um diário. Ficou muito grosso, assim. Eu tenho a história toda documentada. E o grupo que foi, um grupo muito seleto. Eu até pensei que a gente ia ter surpresas diferentes, são muito diferentes, mas foi uma surpresa, a gente se comportou muito bem. Abra sua Bíblia, eu quero partilhar uma palavra bíblica com você nessa manhã, baseado no texto de Lucas, capítulo 19, do verso 41 ao verso 44. Lucas 19, de 41 a 44. Jesus chora à vista de Jerusalém. Quando ia chegando, vendo a cidade,
chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco. E te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Que através desta palavra, o Espírito Santo fale conosco nessa manhã. Amém. Há um texto muito solene nos Evangelhos, mas precisamente no Evangelho de João, que fala sobre o choro de Jesus. Talvez seja o texto mais usado para se referir às lágrimas do Salvador. Alguns dizem até que é em função de ser o versículo mais curto da Bíblia, que diz apenas: Jesus chorou. Embora dependa da versão, não é? Porque na versão atualizada de Almeida, há um verso menor do que esse, é o verso de Jó, que diz apenas: e disse Jó. Aí você conta as letras, é menos do que Jesus chorou. Esse choro de João, capítulo 11, é quando Jesus se encaminhava ao túmulo de Lázaro para ressuscitá-lo. E ali, vendo a multidão que o acompanhava, os parentes, os amigos, as irmãs, chorando, o texto diz que Jesus se comoveu. Ficou profundamente comovido e começou a chorar. E alguns teólogos, intérpretes, comentaristas até acham e fazem esses comentários de que o choro de Jesus ali era um choro em função da incredulidade dos judeus, vendo a dureza do coração daquele povo, sabendo que ele ia ressuscitar a Lázaro. Outros comentaristas, e é nesses que eu me ancoro, eles dizem que ali está a humanidade de Jesus. Jesus chorou vendo os seus queridos chorando. Deus chora conosco aquilo que nos acomete, que nos faz chorar também. Deus chora conosco. E eu vou por essa linha. Vocês fiquem à vontade. Mas esse choro de capítulo 11 é um choro circunstancial. Foi um momento de luto. E que logo se transformou em riso. Até porque Jesus sabia que ia ressuscitar a Lázaro. Mas este choro do capítulo 19 é um choro diferente. É um choro profundo, profético. E este sim é pela incredulidade, é pela dureza de coração, é pela insensibilidade dos homens, especialmente os que conduziam a arca, entre aspas, os que detinham a fé, a religião, os dogmas, a tocha do que seria o Evangelho. E tem um outro texto que os comentaristas bíblicos atribuem ao mesmo acontecimento, narrado de uma forma diferente por um outro discípulo,
que é o texto de Mateus capítulo 23, não precisa abrir agora, você conhece o texto. É o texto que diz que Jesus chora à vista de Jerusalém, ou lança sobre Jerusalém um grande lamento. Com outras palavras, é quando Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que te foram enviados. Ah, como eu queria juntar vocês, como uma galinha junta os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. É um lamento sobre a religião que estava imposta ali e experimentada em Jerusalém, a dureza de coração, a frieza e a mornidão espiritual daquele povo. Que, embora sejam palavras diferentes, mas o contexto e o sentido é o mesmo. Era um choro muito sentido. Então eu quero destacar algumas coisas neste texto, do verso 41 ao verso 44. Primeiro, notem vocês que este texto ele está situado num contexto. Ele faz parte de um cenário e de um momento. Notem que do verso 28 ao verso 40, está contada a história de quando Jesus entra em Jerusalém e é aclamado por todos, com palmas nas mãos e gritando: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. E celebravam a Jesus, entrando em Jerusalém. Era para Jesus ficar encantado com tudo aquilo. Ora, uma multidão aplaudindo, elogiando, aclamando. Alguns colocavam as suas capas no chão para que, por sobre elas, ele passasse. Adultos, jovens, crianças, mulheres, saudando o rei. Que coisa linda! Isso dá uma cena maravilhosa. Mas o desfecho desse momento eufórico, glorioso, não é a alegria de Jesus. Jesus não fica feliz com isso. E notem agora o restante do texto, vejam do verso 45, versos 45 e 46, que é a continuação, tanto é que diz: depois, entrando no templo, olhe lá, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Então, essa passagem do choro de Jesus está situada entre esses dois momentos. Um povo que clamava e falava coisas lindas, e declarava com os lábios coisas preciosas. Preciosas e certas. De fato, ele é o rei. Mas notem que esse mesmo povo que celebrava apresentava um comportamento religioso deplorável. Deixe-me explicar para vocês esses versos 45 e 46. Aquela ideia de vender no templo, em Jerusalém, não era, digamos, aproveitadores, ou um simples comércio na porta do templo, ou mesmo dentro do templo.
Vou exemplificar como algumas coisas acontecem. Digamos, temos um congresso na igreja. E então colocamos várias bancas com produtos evangélicos, de editoras, das nossas publicadoras, livros, CDs, camisetas, bottoms, enfim. E vendemos, seja num auditório, num ginásio, seja na porta da igreja, e alguns dizem, isso é comércio. Não era isso que acontecia. O comércio que se estabelecera dentro do templo era um comércio religioso. Eles vendiam pombas, aves, animais para o sacrifício. E vendiam senhas para favorecer as famílias mais abastadas, para que tomassem lugar no sacrifício à frente dos outros. Era uma politicagem religiosa, mais do que um comércio. Por isso que Jesus chamou de covil de salteadores. Eles eram líderes religiosos. Não eram pessoas quaisquer. Eram líderes religiosos que se aproveitavam dos que iam e vinham ao templo para adorar, para vender os animais para o sacrifício e fazer trocas de privilégios. Era uma turma complicada, e isso entristecia o coração de Jesus. Então, aquela festa, ele não podia receber. E esse primeiro ponto que estou destacando é para a gente entender que Deus não é como o homem, ou como uma criança que a gente engana com um doce, ou com um elogio, ou como a gente pode camuflar as coisas com uma boa palavra, com um presente. Deus não se deixa enganar nem escarnecer. E Deus já tinha dito a Isaías, vocês me honram com os lábios, mas o coração está distante de mim. Com a boca vocês professam a glória do meu nome, mas há abominações no meio do meu povo. Deus disse a Isaías, a Jeremias, a Ezequiel, aos profetas. Sempre foi assim. E Deus disse uma coisa curiosa, que a gente precisa entender. Deus falou assim a Oséias, olhe, quando vocês pegam as suas liras, as liras seria o equivalente hoje a uma guitarra. Quando vocês pegam as suas liras e alteiam o som dos seus cânticos, eu fecho os ouvidos para não ouvir e dou as costas, porque isso é canseira para mim, eu não posso suportar. Essa é uma lição para nós. Deus não se encanta, não se deixa enganar pela aparência, nem pelos louvores falsos dos homens. Porque aquele mesmo povo que disse, bem-vindo o que vem em nome do Senhor, dias depois a mesma multidão estava gritando, crucifica-o, crucifica-o. Então Deus conhece o nosso coração e o culto que a Ele prestamos. Segundo destaque que quero dar a esse precioso texto. Notem vocês que, verso 42, Jesus disse, se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. O que está dito aqui é o que a teologia chama de cegueira espiritual. É aquilo que
O olho vê, mas a visão não captura. Veem, mas não percebem. Estão presentes, mas não recebem nada. Isaías escreveu, está no capítulo 6, e ele fala sobre isso, de um povo que estava tão distante de Deus, espiritualmente falando, que via, mas não percebia, ouvia, mas não compreendia, não é? E a mente não interpretava o que chegava até eles, conquanto estivessem ali. É a cegueira espiritual. A incredulidade cega. A dureza de coração cega. A distância de Deus cega. Está tudo à sua frente e você não vê. A realidade espiritual está diante de você e você não percebe. Deixe-me dar um exemplo para passar para o último ponto. Quando o Senhor Jesus disse aos discípulos, está no capítulo 24 e 25 de Mateus, ele disse que assim como um homem do campo, ao olhar para a roça, a plantação, o cultivo dele, só pelo olhar, ele sabe que está perto o verão. Os sinais estão visíveis e ele pode entender aquilo. Assim será a vinda do Filho do Homem. Mas ele disse que os homens não perceberão quando o Senhor voltar. Estarão despercebidos. Os sinais estarão à mostra, cada vez mais visíveis e gritantes, mas eles não perceberão por causa da cegueira espiritual. Os olhos nublados ou uma cortina secular que bloqueia a visão espiritual. Terceiro e último lugar, veja a consequência disso que eu acabei de falar. Jesus disse assim: pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua salvação. Isto aconteceu no ano 70, depois de Cristo. Literalmente, Jerusalém foi cercada, de fato, mais uma vez. E teve os seus muros derribados, de novo queimados, a cidade incendiada, mais uma vez. Porque a boca do Senhor disse. Mas é um sinal profético sobre o final dos tempos também, porque Jerusalém é a igreja. E o que está dito aqui é que esse cerco do inimigo, permitido pelo Senhor, é em função da desobediência, do afastamento, do fervor espiritual. E Deus começa a dizer na Escritura, já de muito, que onde há desobediência, há juízo. Então, imagine o seguinte, tem uma cerca que o Senhor coloca ao nosso redor. A nossa desobediência abre brechas nessa cerca, e o inimigo entra. E é assim que funciona. Foi assim com Israel, foi assim com Judá, é assim com a igreja, e é assim conosco também. Nós não podemos deixar brechas, nem nos afastarmos do Senhor, porque a crise vem, os inimigos se levantam, os problemas se avolumam sobre a nossa vida para arrasar, como diz a Escritura. E aí vem o arremate, quando diz assim, porque
não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Quero finalizar com essa palavra, oportunidade. Quem for bom de achar texto na Bíblia, pegue a sua Bíblia, eu quero ver quem acha primeiro. Hebreus 3:2. Vamos ler juntos? Eu já abri, é porque já estava aberto também. Hebreus 2, verso 3. É o inverso. Hebreus 2, 3. Aliás, vamos ler 1, 2 e 3. Vamos ler? Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? É a oportunidade. Deus nos dá a oportunidade de arrependimento, oportunidade de nos achegarmos a Ele, de quebrarmos as correntes da impiedade, da incredulidade ou de qualquer outra coisa e ficarmos juntos dEle, porque isso vai nos dar visão espiritual, autoridade espiritual e vai alegrar o coração do Senhor. Se Deus chorou sobre Jerusalém, possivelmente Ele chora vendo o Brasil. Quem sabe Ele chora até olhando para nós, para a nossa igreja, para a nossa vida, tantas vezes. Isso é que faz o Senhor chorar. Que nesta manhã o Senhor, por misericórdia e graça, aplique essa palavra ao nosso coração.